Olá, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. O Comitê de Política Monetária do Banco Central mantém a taxa básica de juros da economia em 2% ao ano. Estados apostam em parcerias com o setor privado para a retomada em 2021. E veja também. Presidente Jair Bolsonaro revoga decreto sobre privatização de postos de saúde do SUS. Governos da Alemanha e da França anunciam um novo lockdown para conter a segunda onda do novo coronavírus nos dois países. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza a importação de matéria-prima para o início da produção local de 40 milhões de doses da Coronavac. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. Após a forte queda de ontem, as bolsas europeias tentam recuperação nesta quinta-feira, ainda que limitadas pelos temores da segunda onda do coronavírus na Europa e novos lockdowns. Os índices futuros americanos também tinham uma leve recuperação no início da manhã. Por lá, o mercado aguarda os resultados de algumas das maiores empresas de tecnologias do mundo, como a Apple e o Facebook. Ontem, o Ibovespa fechou em forte queda de 4,25%, refletindo a cautela dos investidores após a definição de novos isolamentos sociais decretados nos países europeus, que deixaram o mundo em alerta em relação à propagação do vírus. Já o dólar disparou 1,39% e fechou a quarta-feira cotado a R$ 5,76. Aqui no Brasil, o Banco Central manteve a Selic em 2% ao ano e o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás em proposta de estudar parcerias privadas para obras e administração de unidades básicas de saúde. Nós vamos discutir estes e outros assuntos com os nossos convidados do dia. Hoje teremos por aqui Ivens Gasparotto, consultor de investimentos, o analista Gustavo Almeida, o Guga Almeida, João Fernandes, economista da Quantitas, Felipe Vilegas, analista da Genial, e o estrategista de investimentos, meu companheiro diário, Marcos Saravalli, que estará aqui com a gente também, repercutindo todos os assuntos mais importantes desta quinta-feira. Mas agora vamos dar um giro, ver como estão as bolsas? Eu vou com ela, Débora Oliveira, que traz essas informações pra gente. Bom dia, Débora. Como que tá aí o mercado, pelo menos o mercado futuro nesse momento? Bom dia, Paula. Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando já aí nessa manhã de quinta-feira. Paula, continua o ritmo de recuperação, tá? A gente tem lá fora, Dow Jones está subindo 0,08, quase 0,0, S&P 500 sobe 0,26%, Nasdaq está subindo 0,56%, aí tem uma alta um pouco melhor, porque aí a gente tem hoje vários resultados, né, dessas gigantes da tecnologia, como você já bem falou por aí. Lá na Europa, as quedas agora são menores, DAX na Alemanha está caindo 0,19%, FTSE no Reino Unido cai 0,07%, CAC na França está caindo 0,55%. Agora o dólar está quase beirando ali os 5,80, nesse momento está cotado a 5,77, com alta de 0,48%. Paula. Tá ótimo, Débora, muito obrigada. E agora vamos dar uma olhada nas bolsas asiáticas, como elas fecharam. A gente começa com o Nikkei do Japão, que fechou no patamar negativo, menos 0,37%. Xangai na China conseguiu fechar ali no patamar positivo, em 0,11%. E Hong Kong também fechou em queda de 0,41%. Vamos dar uma olhada agora no petróleo. Como que está o petróleo neste momento? A gente começa com WTI, olha só, caindo bastante, menos 5,19%, comercializado a pouco mais de 35 dólares o barril, e o petróleo Brent caindo ali 4,74% na casa dos 37 dólares o barril. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve nesta quarta-feira a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 2% ao ano, em seu menor patamar histórico. O comunicado da decisão tranquilizou os economistas em relação ao chamado Forward Guidance, as expectativas de longo prazo da autoridade, mas seguem as preocupações em relação ao quadro fiscal do país e à inflação. A taxa Selic está em 2% desde agosto, após uma série de baixas históricas. Segundo o Banco Central, economistas estimam que esse patamar será mantido até setembro de 2021. A alta nos preços dos alimentos em setembro disparou a inflação oficial medida pelo IPCA. No mês passado, a inflação somou 0,64%, maior patamar para o mês desde 2003. No começo de outubro, o IPCA avançou para 0,94%, a maior taxa para o período em 25 anos.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, anunciou nesta quarta-feira que autorizou a importação de matéria-prima para o início da produção local de 40 milhões de doses da Coronavac. A vacina contra a Covid-19 é desenvolvida e testada pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. O pedido já tinha sido feito no dia 23 de setembro pelo Butantan. Além disso, já foi liberada a importação de 6 milhões de doses produzidas pela Sinovac que devem chegar a São Paulo na próxima semana. Em nota, a Anvisa confirmou que concedeu a liberação dos insumos em caráter excepcional. A agência também fez questão de esclarecer que a Coronavac ainda não tem registro no Brasil, que estudos estão em andamento e não existe uma previsão de data para vacinação. Já o Instituto Butantan acredita que é possível que as doses estejam à disposição até dezembro. E governadores apostam em parcerias com o setor privado para a retomada da economia em 2021. Em meio à pandemia e à grave situação fiscal de muitos estados, autoridades planejam apostar nas parcerias público-privadas, concessões e privatizações para retomar o nível da atividade econômica. A carteira de projetos ofertados vai de rodovias, aeroportos e serviços de saneamento até concessões florestais, parques nacionais e ginásios de esportes. As propostas foram apresentadas ontem durante uma conferência Infraestrutura PPPS e concessões realizadas pelo Estado. Líderes e representantes de 11 estados brasileiros destacaram os principais projetos em andamento e falaram sobre a importância da participação da iniciativa privada em projetos de infraestrutura. Aqui em São Paulo, o vice-governador Rodrigo Garcia afirmou que o estado deve lançar ainda este ano 6 editais de licitação no mercado. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que a privatização continua sendo a pauta do governo mineiro e que não há outra solução. No Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina também apresentaram planos para as novas parcerias com investidores privados. Bom, e agora a gente vai ao vivo, direto à nossa redação, com o Alex André, que traz sempre as informações da agenda do dia pra gente. Bom dia, Alex! Bom dia, Paula. Bom dia a todos os investidores que acompanham a BMC News hoje pela manhã. Nós temos a agenda econômica, né, Paula? Vamos trazer aqui os principais dados de hoje. Vamos atualizar aqui. O primeiro dado que eu tenho é o seguro-desemprego dos Estados Unidos, é o seguro-desemprego semanal, medido pelo Departamento de Trabalho americano, que apontou, Paula, uma expectativa muito melhor do que estava sendo prevista. A expectativa era uma criação de 775 mil pedidos semanais, só que foram divulgados um número abaixo, ou seja, menor do que o previsto, 751 mil pedidos. Isso é um bom sinal depois da reação dos mercados de ontem, pode dar algum respiro para os mercados. Também temos, Paula, só para lembrar da nossa agenda, que temos os dados do CAGED de setembro, que projeta uma mediana de 230 mil vagas ante 249.388 vagas em agosto. Vai ser divulgado 4 horas da tarde, lembrando que 4h15, um pouquinho depois, o Bruno Bianco, secretário especial da Previdência e Trabalho, irá comentar esses dados do CAGED em coletiva virtual. Paulo. Legal, Alex. E o que te chamou a atenção hoje das capas dos jornais? Quais foram as manchetes que você destaca aqui pra gente? Paulo, as capas, tanto aqui no Brasil, tanto lá nos Estados Unidos, destacam esse banho de sangue que aconteceu ontem dos mercados, né? Então, o estado de São Paulo coloca que a onda de Covid na Europa derrubou bolsas e dólar disparou aqui. Folha de São Paulo também coloca a mesma manchete: Covid na Europa e a eleição dos Estados Unidos derretem mercados. Mas no valor econômico eu vou destacar 3 manchetes. A primeira, que é a principal, que é o principal tema que a gente sempre vai discutir hoje, que é a pandemia voltando lá na Europa e abalando as bolsas mundiais. Mas também eu coloco o destaque que a TOTS e a Stone também continuam brigando aí pela Lynx. E também outro destaque seria que o Campos Neto pede trégua política e também para manter o juro, né? Essa foi a decisão ontem do Copom e também essa briga entre Rodrigo Maia, que também a gente segue acompanhando a BMC News. Paula. Uhum. E o que você separou de Inter pra gente, Alex? De internacional, nós destacamos a capa do Wall Street Journal, que também coloca aí em perspectiva o Covid lá na Europa e também os lockdowns, né? Lembrando, como a gente vai comentar agora na BMC News, segue comentando também com nossos especialistas esse lockdown lá na Alemanha e também na França. Paula.
Alex, muito obrigada. Esse é o assunto agora que eu quero falar aqui. Muito obrigada, você volta a qualquer momento atualizando a gente aqui. Bom, e é isso que o Alex falou. As duas maiores economias da União Europeia confirmaram nesta quarta-feira novos lockdowns. A primeira-ministra alemã Angela Merkel informou que restaurantes, academias e teatros ficarão fechados, mas as escolas e as creches seguirão abertas. Por lá, a partir da próxima segunda-feira, reuniões privadas serão limitadas a 10 pessoas e, no máximo, 2 famílias diferentes. Também há recomendação para pessoas não viajarem e hospedagens em hotéis serão permitidos apenas em caso de viagens a negócios. Na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou um novo lockdown em todo o país a partir de amanhã. Restaurantes, bares e o comércio não essencial serão fechados. Empresas em todo o país terão que implementar home office de forma generalizada. Os franceses só poderão sair de casa para comprar produtos essenciais, buscar atendimento médico ou fazer atividades físicas. Viagens entre diferentes regiões serão mais uma vez proibidas. E diferente do primeiro confinamento decretado no início do ano, desta vez creches e escolas continuarão abertas em toda a França. Segundo o presidente francês, a doença se espalhou muito mais rápido do que as autoridades previam. Na avaliação de Macron, a segunda onda de casos pode ser mais séria e mais fatal do que a primeira. Os lockdowns anunciados pelos governantes dos 2 países podem durar cerca de 1 mês. E agora, o nosso assunto é política. Após ser duramente criticado, o presidente Jair Bolsonaro decidiu revogar um decreto que autorizava a realização de estudos para a participação de entidades privadas na construção, gestão e operação de unidades básicas de saúde. A revogação foi publicada ontem em edição extra no Diário Oficial da União. As UBSs, que são porta de entrada do Sistema Único de Saúde, seriam incluídas no Programa de Parcerias de Investimentos criado em 2016. Ontem, Bolsonaro escreveu no Facebook, abre aspas, faltam recursos financeiros para a conclusão das obras, aquisição de equipamentos e contratação de pessoal. O espírito do decreto número 10.530, já revogado, visava o término dessas obras, bem como permitir aos usuários buscar a rede privada com despesas pagas pela União. Fecha aspas. Em outro momento, Bolsonaro escreveu que o decreto, em momento algum, sinalizava para a privatização do SUS. Segundo o Ministério da Economia, os estudos teriam duração de 6 meses para avaliar as demandas pelo país e apresentar resultados. Neste período, o governo federal entraria em contato com estados e municípios para apresentar a proposta. E depois de uma postagem polêmica chamando Rodrigo Maia de nhonho, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que a conta dele do Twitter foi usada indevidamente. No último sábado, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou Ricardo Salles no Twitter. Ele escreveu, abre aspas, o ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo, fecha aspas. A crítica de Maia foi feita após Salles ter usado o Twitter para chamar de Maria Fofoca o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Em resposta, na noite desta quarta-feira, Salles chamou Rodrigo Maia de nhonho, aquele apelido do personagem interpretado por Edgar Vivar da série mexicana Chaves. Hoje de manhã, Ricardo Salles tentou se redimir, escreveu, abre aspas, fui avisado há pouco que alguém se utilizou indevidamente da minha conta do Twitter para publicar comentários junto à conta do presidente da Câmara dos Deputados, com quem, apesar de diferenças de opiniões, sempre mantive uma relação cordial, fecha aspas. Pouco depois dessa nova postagem, a conta de Salles no Twitter foi apagada.